Muito bom dia, queridas irmãs. É com grande prazer que eu estou aqui nesta manhã e muito grato a Deus também pelo convite que foi a mim feito de, neste dia, nesta reunião tão especial, a Cybers, compartilhar a palavra do Senhor. Eu agradeço a toda a diretoria e desejo do fundo do meu coração que esta mensagem seja uma bênção para a sua vida nesta querida manhã de sábado. E nós vamos agora, então, meditar na palavra do Senhor. Quero convidá-las a abrirem suas Bíblias em dois textos na palavra. O primeiro deles é Atos 16, a versos de 13 ao 15 e o 40. E o segundo texto é Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Eu leio os textos neste momento. Atos 16, versículo 13, do 13 ao 15. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E o verso 40 desse capítulo. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Leio também Romanos 12, versos 1 e 2, que dizem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta aqui, em Atos 16, para que nós possamos dele extrair a maior parte do conteúdo desta mensagem. Então, o tema da mensagem é mente renovada, vida transformada. E eu quero começar esta mensagem, minhas queridas irmãs, com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: no céu entrará alguma pessoa que não tenha sido transformada? E a resposta é óbvia: não. Todos os habitantes do céu tiveram que passar por transformação, por conversão e por mudança em sua vida. Portanto, o céu é um lugar de vidas transformadas. Por isso essa mensagem ela é tão importante. E o texto que lemos, não é? Os textos, né, que foram dois, os textos que lemos vão nos afirmar que a renovação da mente, biblicamente, resultará em transformação de vida. No primeiro texto, nós lemos a afirmação. E no segundo, temos a prova, a evidência. Quando eu me refiro ao primeiro texto, falo do texto central aqui da Cybers, Romanos 12, 1 e 2. E o segundo, que é o texto que eu escolhi, para, de maneira prática, entendermos esta questão. Nós vamos nos deter hoje de manhã, justamente na maior parte do tempo, neste, que é a evidência, o texto da vida de Lídia. A vida transformada, uma vez que a mente foi renovada, não é? É o nosso assunto. Então, uma vida transformada, ela vem como resultado de uma vida renovada. Quando os olhos espirituais se abrem e o coração crê, a transformação. Eu vou fazer duas perguntas só para a nossa meditação nesta manhã, tá certo? Duas perguntas apenas e vou respondê-las e elas serão então o cerne da nossa mensagem nesta manhã aqui, nesta tão querida reunião. Primeira pergunta: como
renovar a mente. Como renovar a mente? Essa é a pergunta. E os ingredientes desta renovação da mente estão aí no texto. Texto de Lídia, Atos 16. Você os viu ali? Viu sim, você só não notou. Você viu os ingredientes, mas você não notou. E eu quero notá-los com vocês, então, nesta manhã. É como a roupa do seu cônjuge hoje, não é? Se eu perguntar para você qual é a cor da camisa que ele está usando, não olhe. Eu sei que você já viu a camisa que ele está usando, mas não notou. Notar é dar atenção, é perceber claramente, é dedicar espaço acolhedor nos olhos. Como os instrumentos da renovação da mente que estão aí no texto, como eu já disse. Notemos comigo, então, os instrumentos da renovação da mente que o Senhor usa na nossa vida. Primeiro, Deus usa como instrumento os pregadores, exatamente, que são os instrutores, as vozes que Deus usa, não é? Para comunicar a sua palavra ao nosso coração. E no caso do texto de Atos 16, quem são esses pregadores? São Paulo e Silas. Capítulo 15, versículo 40 vai dizer isso. E onde eles estão pregando? Eles estão pregando na Europa, mais precisamente na cidade de Filipos, que nesta ocasião pertencia à colônia da Macedônia, Atos 16, 12. O que eles estão fazendo ali? O que missionários fazem, gente? Eles estão pregando a palavra, Eles são missionários. E esta é a segunda viagem missionária deles, conforme Atos 16, 13. E que local da cidade eles estão pregando? Note, eles estão à beira de um rio. Como os nossos irmãos Eram e a Ana, que estão lá na tríplice fronteira, pregando a palavra, eles que receberão a oferta deste ano. E quando Paulo e Silas, não é, eles pregam ali, tem umas mulheres ao redor que estão lá observando eles na pregação e na oração, não é? E eles pregam a elas. Eles proclamam a mensagem a elas. Porque não é possível haver em nenhum lugar, em nenhuma vida, a transformação real da mente, sem que a palavra de Deus seja pregada, ouvida e internalizada. Preste atenção, a palavra precisa ser pregada, ouvida e internalizada, recebida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando isso acontece, vidas mudam. Na nossa igreja, lá em Campinas, nós temos um irmão chamado Lucas. E este irmão, nosso irmão Lucas, ele começou um estudo bíblico na casa de um irmão dele que morava num prédio. E ele pregou ali por vários meses. Ninguém se converteu. Passaram-se os meses, depois que ele terminou aquele grupo de estudo bíblico, há tantos meses que chegaram a um ano. E certo domingo à noite, depois do culto, uma senhora nos abordou na porta, dizendo, olha, eu estou vindo aqui já a segunda vez, a gente já tinha notado isso, não é? E ela mesma, espontaneamente, depois veio nos procurar, e ela disse, olha, eu fiz parte de um grupo de estudo bíblico do seu Lucas, há um ano atrás, e não dei muita atenção naquela época, mas aquilo que ele pregou ficou no meu coração. E de uns tempos para cá, aquilo vem me aguilhoando o meu coração, mexendo comigo, e eu não podia suportar mais, eu tinha que procurar o local onde eu pudesse ouvir melhor este evangelho. E minhas irmãs, esta mulher continuou ouvindo a palavra, até o momento em que ela quebrou seus pés de Jesus, ou foi quebrada, ela ouviu, creu, converteu, tornou-se uma bênção. É a nossa irmã Maria Cortês, e Deus transformou a sua vida, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a mente muda, e ela muda porque pregadores pregam, Deus começa uma obra na vida daquela pessoa e pode haver a transformação completa da vida. Mas o segundo instrumento está aí no texto também, é ouvir a palavra de Deus pregada. É o que aconteceu nos versos 14 e 15. Há duas frases lá que nos chamam a atenção. Primeira, falamos às mulheres. Falaram o quê? A palavra do Senhor. E a outra expressão é atenta ao que Paulo dizia. Então, enquanto eles pregavam, as mulheres ouviam.
Meus irmãos, a palavra é poderosa. Romanos 1,16 diz que ela é o poder de Deus para aquele que crê. Mas ela precisa ser colocada lá no coração, na mente, na vida da pessoa. Eu morei no Paraná durante 17 anos, no interior do Paraná. E eu morava na roça. E próximo do sítio que nós morávamos, havia uma grande pedreira. E era um paredão enorme. E de vez em quando nós ouvíamos grandes explosões, não é? E aqueles que moravam próximos dessa pedreira podiam sentir até o chão tremer. Tal era a potência da dinamite. E eu, curioso, certa feita, fui até aquela pedreira. Eu queria saber como é que eles faziam aquelas explosões. E eu fiquei observando que eles pegavam furadeiras próprias, não é? E penetravam na rocha. Faziam um enorme buraco, 1, 2, 3 metros de profundidade. E daí colocavam as bananas de dinamite lá dentro. E quando eles então acionavam aquelas bananas de dinamite, a explosão jogava pedras para longe, era uma destruição só naquelas rochas, não é? Porque as bananas de dinamite foram colocadas lá dentro. Assim é a palavra de Deus. Ela precisa ser colocada dentro do coração das pessoas, não é? Ela precisa ser colocada dentro da mente para educá-la, instruí-la, libertá-la, quebrar os grilhões que prendem as pessoas, não é? Até que elas sejam libertas, enxerguem a luz verdadeiramente de Jesus. Nos meus primeiros anos de convertido, eu conheci um garoto de 12 anos chamado Peterson. E fiz amizade com ele e ofereci um estudo bíblico para o Peterson. E o Peterson aceitou o estudo bíblico. Depois de mais ou menos 2 lições, no final da segunda lição, eu não fiz apelo algum, apenas apresentando o evangelho. Quando terminou a lição, o Peterson olhou nos meus olhos e disse assim: Luciano, eu entendi a mensagem. Eu quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu fiquei meio que em estado de choque, porque eu não tinha feito apelo, eu ainda na minha cabeça não tinha apresentado todo o evangelho, mas ele tinha entendido a mensagem completa. E eu disse: o que você entendeu, Peterson? Ele disse: eu entendi que eu sou um pecador perdido, condenado, preciso de Jesus como meu Salvador e tenho que me arrepender e crer. E eu quero fazer isso agora. Minhas irmãs, eu compreendi que a palavra poderosa pregada de Deus alcançara aquele coração, não é? E ele creu, e ele foi transformado pelo poder de Deus. Mas o terceiro instrumento que Deus usa para a renovação da mente está aí: ser atingido pelo agir do Espírito Santo. Versículo de número 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Note agora: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meus irmãos, aliás, e minhas irmãs, né? É o Espírito Santo quem age no interior das pessoas, para que venham a enxergar as coisas espirituais. Veja como ele agiu nela. Número 1. Ele inclinou esta mulher a uma disposição atenciosa ao que Paulo pregava. Note que o texto diz que ela esteve atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, ela parou o seu trabalho. Irmãs, vocês sabem melhor do que eu, é difícil para uma mulher parar o seu trabalho. Marta que o diga. Parar tudo que está fazendo. Ela parou de falar, ela era uma vendedora. Ela parou de falar e passou a ouvir. Ela acreditava no Deus de Israel, mas ela não conhecia o Deus de Israel. Algo dentro dela a impulsionava a buscá-lo. Mas naquele dia, que não estava marcado na agenda dela, mas estava marcado na agenda de Deus, coisas misteriosas aconteceram. Ela foi inclinada a ouvir, uma força maior do que ela, e o que ela fazia agiu dentro dela e a impulsionou a ouvir. Neste momento, irmãs, as ofertas dos compradores não importaram mais. A concorrência a vender mais do que ela não importava mais. Os lucros ficaram em segundo plano, porque o Espírito atuou para que ela ouvisse a palavra. 2.
e o Senhor lhe abriu o coração. Minhas irmãs, é o Senhor quem abre o coração e renova a mente. É o Senhor quem tira a cegueira que cobre os olhos dos pecadores. Então nós temos a combinação perfeita do que é necessário para uma mente renovada. Pregadores da palavra, a palavra de Deus pregada e o Espírito Santo operando. Aqui está o momento em que vidas são renovadas, mentes são renovadas, vidas são transformadas, vidas são mudadas. Não é sem razão que em Timóteo está escrito: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. E aí nós temos um exemplo lá no capítulo 2 de Atos, não é? Pedro prega um sermão, pessoas ouvem, o Espírito Santo age. O resultado é que alguns queriam matar Pedro. Deus não permitiu. Outros não deram atenção e foram embora. Mas 3.000 se converteram. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus produz mentes renovadas e vidas transformadas. Mas eu tenho uma segunda pergunta para a nossa mensagem. E a segunda pergunta é: quais transformações ocorrerão na vida de uma pessoa cuja mente foi renovada e a vida foi transformada pelo poder de Deus? As transformações na vida de Lídia estão aí no texto. Você as viu? Viu sim. Você só não notou, mas você viu. Eu quero chamar a sua atenção para elas então, neste momento. Número 1, ela foi convertida. É o que diz o versículo de número 15. Olhe lá. Depois que foi batizada. Peraí. A conversão precede o batismo. Para ser batizada, precisou crer. E creu, minhas irmãs. Houve mudança completa no rumo da vida desta mulher. As vendas já não eram prioridade. Ela estava agora sob uma nova direção em seu coração. O Senhor governava a sua vida. Eu quero que você pense nesta manhã. Se a sua mente foi renovada e a sua vida já foi transformada, quem é que está dirigindo a sua vida? Quem é que está determinando o seu caminho? Minhas irmãs, quem está dirigindo nossa vida determinará o caminho que trilharemos. Segundo, ela foi batizada. Veja o verso 15. Depois que foi batizada. O batismo, além de significar nossa identificação com Cristo, também se refere ao nosso testemunho público de fé. Exatamente. Significa que a pessoa está declarando sua entrega, sua fé, seu amor, seu compromisso com Cristo e com a igreja de Cristo. É comprometimento e envolvimento total. E minhas irmãs, os verdadeiros crentes seguem a Cristo publicamente e com alegria. Eu gosto muito da conversão do eunuco de Candace, especialmente porque a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, ele foi regozijando-se no seu caminho, feliz da vida, não é? Regozijando-se no Senhor. Lídia, ela foi convertida. Lídia foi batizada. Terceiro, Lídia foi transformada em sua casa. É o que diz o versículo 15. Ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrem na minha casa e fiquem aqui. Minhas irmãs, o lugar mais íntimo de alguém é sua casa. Há pessoas que fora de casa são um sucesso. Exatamente. São bondosas, acolhedoras, vistosas, educadas, polidas, agradáveis. Mas dentro de casa, são uma verdadeira vergonha. São filhos de Belial. Brigam, xingam, berram, assistem o que não devem, são relaxadas, não cumprem com suas obrigações básicas, são inconvivíveis. São verdadeiras goteiras na cabeça dos que ali residem. Mas notemos, Lídia, depois de que converteu-se e foi batizada, levou os missionários para dentro da sua casa. Então a pergunta importante aqui: onde Lídia levou os missionários após ser convertida? Para o lugar mais íntimo da sua vida, para dentro de sua casa. Não só isto, ela mandou que tirassem a prova real, julguem se sou fiel ao Senhor. Notemos um pouco mais, queridas irmãs. Ela disse que eles poderiam ficar hospedados ali alguns dias. Gente, ouvir
Aliás, uma coisa é ouvir falar da pessoa, outra coisa é conviver com ela debaixo do mesmo teto por um tempo, não é mesmo? Então ela estava dizendo para os missionários: convivam comigo, vejam vocês mesmos o que Jesus fez na minha vida e na vida da minha família. Lídia não tinha mais nada a temer e nem a esconder. Tem gente que tem, Lídia não. Jesus havia renovado sua mente e transformado sua existência. Agora ela o amava, agora ela o servia, agora de verdade ela o adorava. Obedecer-lhe e fazer sua vontade passou a ser o seu prazer. Uma mente renovada desembocará numa vida transformada de prazer em Deus. Quarto lugar, ela tornou-se auxiliadora de missões. Exatamente. É o que diz o versículo de número 15. O seu lar, a sua casa, se tornou um celeiro, um local onde os missionários podiam se hospedar. E foi exatamente isto que Paulo e Silas fizeram, se hospedaram ali. E o que eles faziam ali? Missões. Lídia foi fruto de missões e tornou-se auxiliadora missionária. Minhas irmãs, Deus é especialista em fazer de alvos missionários instrumentos missionários, como vocês todas, que têm levado essa ajuda missionária a tantos cantos deste Brasil, abençoado tantas missões, tantos obreiros, tantos povos. Deus seja louvado, minhas irmãs, pelas vossas vidas. Ele mesmo disse: vos farei pescadores de homens. E ele não nos enganou. Lídia, minhas irmãs, fez do seu balcão de comércio um púlpito. Faça você também. Talvez de sua pia um púlpito. Talvez da sua casa um púlpito. Talvez do seu trabalho lá secular um púlpito. Ela o fez. Tornou-se uma auxiliadora em missões. Mente renovada, vida transformada. Quinto, em sua casa nasceu a primeira igreja da Europa. É o que diz o versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e note agora, e vendo os irmãos. Pouco tempo depois que essa mulher se converteu, já ganhara almas para o Senhor, e a igreja já estava estabelecida em sua casa. Tudo que Deus lhe deu, ela reverteu para a glória de Deus e a obra de Deus. Minhas irmãs, uma vida renovada é uma vida toda e totalmente consagrada ao Senhor. Através daquela vida, milhares de outras vidas foram alcançadas e transformadas, não é? Não há vida transformada sem mente renovada. Essas são as duas perguntas importantes do texto. E agora eu quero fazer uma pergunta bem pessoal a você. Querida irmã, onde sua vida precisa de transformação? Onde? Será que é na sua alma? Talvez você nunca creu em Jesus de todo o seu coração. Gosta do cristianismo, gosta da Saibres, mas não é cristã. Nunca teve sua vida mudada. Jesus ainda não é o Senhor do seu coração. Será que é na sua alma? Talvez no seu orgulho. Você se ama mais, admira demais a si mesma, é vaidosa demais. No seu egoísmo, você não admite concorrências? Será que não precisa de uma renovação da mente aí? No seu humor, quem é que te controla? É a circunstância? É o dinheiro? É a TPM? São os elogios? Se são essas coisas, minha irmã, você precisa de uma renovação de mente, para uma transformação de vida. Será que você não precisa de uma renovação nas suas prioridades? Os afazeres, o comércio, os lucros, os filhos. Minha querida irmã, Deus tem que vir antes de tudo. Antes de tudo. Será que a transformação não é nas suas emoções? Talvez você seja frágil demais, vive com os nervos à flor da pele, chora pelos cantos, às escondidas. É preciso uma renovação de mente, uma transformação interior, para que uma mudança exterior seja notável. Talvez você precise de uma renovação no seu casamento. Se sente fracassada, falida, inadequada, o espelho se tornou um inimigo.
Ou talvez você precisa de uma renovação no motivo da sua existência. Estás vivendo por viver. Faz o que faz por fazer. Teus sorrisos estão cada vez mais amarelos. A morte parece ser o caminho mais apropriado. Minha querida irmã, onde você precisa de uma renovação? Então precisas renovar sua mente com o frescor e refrigério da palavra. Mente renovada pela palavra, vida transformada para a glória de Deus. A palavra é como chuva serôdia que cai, trazendo o alívio naquele momento, fazendo brotar vida onde não há vida. Ela é como o orvalho da madrugada que cai quietamente, mas que rega profundamente. Ela é como bálsamo para o coração que traz não só um odor maravilhoso, mas também uma quietude maravilhosa. Veja o que ela fez com Lídia. Transformou a vida de Lídia, renovou a vida de Lídia, renovou os seus propósitos de existência. Por isso Paulo pregou aos romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Minhas irmãs, o pecado deforma, o homem reforma, mas o evangelho, ou seja, Jesus Cristo, a palavra poderosa, é quem transforma a vida, que dá novo sabor à existência. Mente renovada, vida transformada. Está claro para você, querida irmã, esta mensagem? Deus quer renovar a sua mente para transformar a sua vida, ainda melhor se você já é uma serva do Senhor. Renovem-se nas suas mentes. Entregue-se a ouvir a palavra de Deus. Leia, medite, cultue. Por este livro vale a pena viver e morrer, minhas irmãs. Dê lugar ao agir do Espírito em suas vidas. Encham-se do Espírito Santo. E eu lhes afirmo, a transformação será inevitável. Lembre-se do que Deus disse: agindo eu, quem impedirá? Mente renovada, vida transformada. Eu termino esta mensagem apresentando a você a vida do pastor Augusto. Eu conheci o pastor Augusto há uns 30 anos atrás, mais ou menos. E o conheci ouvindo o seu testemunho. Ele partiu aos tabernáculos celestiais agora recentemente. Mas no seu testemunho eu fui impactado por ver o que Deus faz com uma vida que se entrega a Ele. Resumidamente, o pastor Augusto, na sua juventude, apesar de ter uma mãe convertida, enveredou-se pelos caminhos do pecado, trilhando o caminho que leva para a morte, e foi parar no país distante, e foi viver dissolutamente, foi viver longe de Deus, ainda que conhecia um pouco a palavra do Senhor. Neste período da sua juventude, entregou-se à drogadição. Não só isso, mas a pequenos crimes também. Certa feita, depois de praticarem um desses crimes, aliás, de tentarem, praticar um roubo, ele fugiu, junto com os seus 2 comparsas. E o Augusto, então, na fuga, eles entraram num matagal e ele escondeu-se debaixo de uma plantação de sapé. E ele ficou deitado ali. E os policiais procurando. Enquanto ele estava ali deitado, o Senhor o encontrou. Ali naquele lugar, sujo pelo pecado, imundo pelas práticas iníquas, ali Deus o encontrou. Foi ali que a palavra que fora pregada a ele veio ao seu coração. Foi ali que 15 anos de oração, 15 anos que sua mãezinha orou por ele, foi ali que Deus respondeu. E ali naquele lugar o pastor Augusto creu em Jesus arrependido dos seus pecados. Creu de todo o coração. Entregou sua vida a Jesus. Comprometeu-se com Deus a segui-lo verdadeiramente.
E Deus o tirou dali sem ser preso. E Deus o tirou dali. E ele veio realmente para os caminhos do Senhor. Dali ele foi para a igreja. Dali ele se dedicou a aprender a palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra, obedecer a sua mãe. Não demorou muito tempo e o Senhor começou a trabalhar o seu coração e o levou para o seminário, onde ele estudou a palavra, onde ele se preparou para a obra. E dali em diante, minhas irmãs, ele aproveitou toda a sua vida no serviço do Senhor. Eu tive o privilégio de tê-lo no meu concílio há 20 anos atrás. Era um amigo pessoal. E para mim um exemplo de vida desde que creio em Jesus. Desde que Deus renovou sua mente. Desde que Deus abriu o seu coração e ele creu. Sua vida foi transformada. Quando a mente é renovada, a vida é transformada. Eu desejo que o Senhor te abençoe muito. E que a sua vida realmente seja transformada para o louvor e a glória do nome do Senhor. É o sincero desejo do meu coração que Deus abençoe a todas vocês. Mentes renovadas, vidas transformadas para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.